Isso. Certo, Dan. Isso. Estão me ouvindo direito? Tudo certo. Estamos Então, vendo vamos. também a imagem. Estamos. Tá ótimo. Então, vamos lá. Nós fechamos a parte, nós vimos a membrana sinovial, formar as alavancas do nosso corpo. Sustentação de órgãos, de músculos, sustentação do cérebro, estudar desde o começo a parte estrutural, digamos assim, o tecido muscular, né? Que é ele que vai ser responsável pela movimentação dessas alavancas, que são formadas de ossos e articulações. Então, nós temos que entender um pouco mais, e nós temos que ter um olhar diferenciado para essa musculatura. Temos uma ênfase muito grande em pele, né? Derme, epiderme, hipoderme, que eu sei que vocês estão olhando isso. A parte daquela camada gordurosa, que é muito gordura localizada, derme, epiderme, ali, que em várias ocasiões, em vários problemas que acontecem, acaba armazenando ali sujeira do sistema linfático, que não é drenado, formando a nossa célula mais a fundo. Só que nós esquecemos, ultimamente, vem se esquecendo, né, da parte do sistema muscular, né, para pele. É a parte de baixo do tecido da pele, tá? Que tem grande influência também na aparência da celulite, quanto para a gordura localizada, e preso uma flacidez corporal e facial sempre vem acompanhada por uma flacidez das pessoas que trabalham com estética, que fica muito preocupada em trabalhar a pele, e esquece que por debaixo está a sustentação da pele. Então, se o músculo cai, a pele cai junto. Então, muitas das vezes a gente trata tanto a pele e aquela flacidez não melhora, por quê? Porque nós temos embaixo, realmente sim. Vou explicar para vocês a importância muito grande. Algumas das meninas já viram, da parte de corrente russa, né? Mas do que trabalhar o músculo em si. Trabalhando secundariamente a pele, sim. Mas muitas das vezes a pele do rosto cai, não é só pele, tá? É músculo embaixo também. Tanto que nós temos uma parte da estética que faz o trabalho da mímica, que auxilia nos seus tratamentos que vocês vão compor para cliente para trabalhar a parte de flacidez de pele. Mas precisa dessa ajuda para trabalhar conjuntamente os músculos. Que é um músculo, como que é uma fibra muscular, de que forma que ela trabalha e como que, com a utilização da corrente russa, com a utilização da ginástica de mímica facial, tonicidade desse tecido muscular, tá? E entro depois para vocês com a ação dos músculos em si do corpo. Nós vamos ter uma passagem rápida por isso, para a gente, não precisa se aprofundar, mas a gente, né, qual é a ação dele. Até para poder orientar o paciente a fazer um exercício trabalhando. Durante a corrente russa, tem protocolos que a gente trabalha com o movimento ático. Os 2 eletrodos no quadríceps, tem que saber qual movimento o quadríceps faz. Para quê? Para você orientar uma ginástica junto, um protocolo que a gente utiliza da ginástica da corrente russa. Então, a gente tem que entender isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o corpo humano. O corpo humano, o peso corporal é de músculos, tá? Então, isso influencia demais. Lembrando lá atrás, em ossos, e já 40% a 50% do peso corporal em músculos. Então, nós temos uma cobertura praticamente do corpo inteiro recoberto desse tecido muscular, né, para o ser humano. Como eu disse para vocês, eles que serão os executores das alavancas formadas pelos ossos e pelas suas articulações. É um movimento da vida, né? Por quê? Porque através dessa nós vamos conseguir nos movimentar, nos proteger, né? De todos os movimentos responsáveis do corpo humano para a manutenção da vida. Ele é constituído ativamente, o músculo recobre todo o nosso corpo. São os músculos que vão ajudar o bombeamento muscular, o bombeamento de sangue, o bombeamento de oxigênio, o bombeamento de nutrição para todas as estruturas do nosso corpo, né? Que é pela nossa respiração, são ações musculares conjuntas que possibilitam o nosso pulmão encher de ar, e parte muito importante. Então, o que é o tecido musculares? Que são as células contráteis. São as células capazes de contrair, assim, o quê? O movimento ativo, né? E também composto por miofibrilas, ou conhecido também como miofilamentos, que são filamentos de proteínas. Filamentos de proteínas. Por isso, né, dentro vai vir para algumas meninas e para outras que a gente já viu, aquela nossa parte de nutrição, que a gente tem que fazer essa saúde nós entendermos, né?
Aqui, ó, proteínas. A ingestão de proteínas é muito importante. Basicamente, de proteínas. Então, entrando um pouquinho em alguma coisa, nas pessoas que se tornam veganas, né? Que na animal, que é extremamente importante, miofilamentos. Então, a gente tem que começar a pensar essa proteína. Então, a pessoa, né? Ela tem uma diminuição muito grande da ingestão de proteína. Não é uma pessoa que tem... como é que fala? Uma bela de uma disposição, a gente não consegue ver isso. E uma dieta pobre em proteína a longo prazo tem grande compromisso, que vai se machucar muito fácil. É uma pessoa que não vai conseguir ganhar massa muscular tão fácil. Geralmente vai perder massa muscular, vai emagrecer, vai ser uma pessoa mais apática. Então, com o médico. Não adianta acordar hoje e falar, nossa, não vou comer mais carne, tadinho dos bichinhos, não vou comer mais nenhum tipo de carne, vou comer só legumes. Um impacto muito grande, principalmente a inovação desse tecido muscular. Então, resumindo, são as principais do movimento? O movimento do corpo através da corrida, enxergar nitidamente, né, as coisas é através do tecido muscular, que é a contração da íris a todo momento. Então, quando a gente foca para ler uma coisa menor, há uma contração do bulbo do olho e a gente consegue focar. Quando a luz é mais forte, há uma tão profundamente no olho e a gente não consegue enxergar. Ou à noite, há uma dilatação. Por quê? Porque a luz está diminuída. A gente precisa aumentar o foco. Então, a gente pensa só nos músculos que a gente consegue. A função muscular é muito importante. A deglutição. Então, o ato de engolir, mastigar isso para vocês de vários músculos. A respiração também, que é uma ação de músculos do tórax que expandem, né, a caixa torácica e os músculos do diafragma, teudo abdominal, para quê? Para que o pulmão tenha sua expansão na quantidade total, para que a gente consiga oxigenar toda a parte, que consiga ter uma respiração efetiva, uma troca de gás carbônico e oxigênio efetiva. Outra função importantíssima dos músculos que quase ninguém leva em consideração, que é manter invariavelmente e mantém a temperatura corporal entre 36, para que a manutenção da vida seja estabilizada, os músculos, é o trabalho muscular, né? O que acontece quando a gente está com a temperatura muito... tem o suor que vai nos manter, vai tentar baixar a nossa temperatura. E quando nós estamos com frio, que a gente pega uma temperatura muito baixa, o que acontece? Vamos lá, menina, aula. O que acontece quando a gente está com muito frio? A gente arrepia. Encolhe o corpo, arrepia. Contrai os músculos. A gente não bate queixo? Não é? Por quê? É uma ação involuntária. Muitas das vezes a gente não consegue parar de bater queixo. Então, o músculo ele começa a entrar em contração e relaxamento muito rápido. Para quê? Porque dessa forma ele vai produzir calor para manter a homeostase dessa temperatura. Quem aqui já fez uma cirurgia e tomou uma pele dural? A pedural é a hack? Aquela... Isso. eu já tomei. Quando você volta, quando a anestesia está voltando, você tem uma sensação de frio muito grande. Você incontrolavelmente bate queixo e o tremor fica bem nítido, bem feio assim. Alguém já passou por essa situação? Verdade. Eu não. Por que vocês acham que isso acontece quando a gente toma a hack, por exemplo? Quando vai ter neném? Eu, do meu filho, eu achei que eu estava tendo um troço, porque ninguém me lembrou que eu ia passar por isso. Alguém teve a experiência? E por quê? Sabe me explicar? Eu não tive, não, mas a minha filha teve. Mas No caso é porque a musculatura vai voltar a ter um movimento, no caso, das pernas. Tá sem movimento. Mas o movimento, o que a gente tem que ter noção? A contração muscular, principalmente dos membros inferiores, ela é muito importante de vários aspectos. Por exemplo, quando nós ficamos em pé, né? Pensa comigo, a gravidade está incidindo sobre a nossa cabeça, correto? Então, o que a gravidade faz? Joga tudo que existe na Terra contra o solo, né?
principalmente também os líquidos, né? Então, a gravidade empurra todo o nosso sangue, nossa linfa, né? Que é o líquido que gira no nosso sistema linfático para baixo. E é a função muscular, tanto do coração quanto dos músculos que estão presos aos nossos ossos, quanto dos músculos que estão em torno das artérias e das veias, a função deles é o bombeamento para que esse sangue, da mesma forma que ele desça, ele vença a gravidade na volta e retorne ao coração, tá? Então, isso é uma das grandes importâncias dos músculos também. Quando a gente toma anestesia, todo esse retorno sanguíneo, né, que eu disse para vocês, de linfa e tudo mais, ele é afetado, tá? Então, o sangue corre somente com a força do bombeamento do coração. Porque nós temos um outro coração na perna, que a gente chama, que é a nossa segunda bomba aórtica, ou segunda bomba muscular, que auxilia no movimento sanguíneo. A gente vai ver isso mais especificamente no sistema cardiovascular. Mas vou dando uma adiantadinha aqui. Alguém chuta qual músculo aqui, ó, do membro inferior, né, do quadril para baixo, faz uma função de coração das pernas, digamos assim? Alguém chuta? Não sei. Ninguém? Faz ideia de que é uma bomba muscular Como que é, muito Dani? grande? Repete, por favor. Ó, quem espalha o sangue para o nosso corpo é o coração, tá? Então, o coração é um músculo também, nós vamos ver aqui. A contração efetiva dele empurra o sangue para correr para todo o nosso corpo. E aí, veias e artérias com uma contração leve vão fazendo a manutenção desse sangue, fazendo com que ele chegue em todas as extremidades e circule até lá na ponta do pé e retorne para cima. Só que devido à gravidade, quando ele chega muito perto do chão, ele tem uma restrição para subir. Então, quando foi constituído o corpo humano, digamos assim, né? Uma bomba efetiva que está localizada no nosso... Um grupo que a gente chama de como se fosse um alciva para o sangue efetiva, para jogar o sangue para cima para voltar para o sangue. É na panturrilha? Peraí, É na panturrilha? Isso! Então é a nossa panturrilha. A panturrilha, ela é conhecida Mesmo para como regular a nosso pressão. segundo coração. Quando a pressão está muito pouco, controlar. Isso mesmo. O movimento aqui, ó, é esse tipo de movimento também para manutenção da vida, tá? E a manutenção muscular, ela é conhecida como termogênese, que é, como eu disse para vocês, a manutenção da temperatura dos músculos é estabilização das articulações, suporte das vísceras, né? Então, é o músculo que vai manter as vísceras preso dentro da nossa caixa torácica. As vísceras são contidas dentro do nosso abdômen através de uma parede de músculos, porque teoricamente não tem osso revestindo ali, não forma uma caixa no abdômen. Nós temos a caixa torácica, né, que guarda os nossos, mas é dentro do abdômen que nós temos os nossos outros órgãos vitais, tá? Então eles são estabilizados ali através de músculos. Vai cair. Eu vou pôr essa que eu reinicio uma outra aula e não interrompa a gravação dessa, tá bom? Relaxada. Eu vou enviar essa aula aqui para vocês no grupo, vocês já vão dando uma olhada. Especialidade do nosso tecido muscular. Qual é? A capacidade que ele tem de contrair e relaxar. Gente, é nosso corpo. O tecido muscular, ele tem a capacidade de contrair. Dentro dessa capacidade de contrair, importantíssimos para que isso aqui, ó, contração, o tecido muscular, ele tem a capacidade de irritabilidade. Como assim? Ele é capaz de perceber um estímulo que vem do nosso sistema nervoso central. Então, vem um estímulo que geralmente estímulos elétricos para que a contração muscular aconteça. Então, ou dobrar o cotovelo. Então, eu penso nesse movimento, um central do nosso cérebro percorre através dos nervos até a flexão do meu cotovelo, e aí esse estímulo elétrico chega lá, o músculo responde a esse estímulo fazendo o movimento que eu pedi. Então, ele pede a contração, o cotovelo dobre, tá?
Tem a capacidade de condutividade, tá? Que é a capacidade de receber o estímulo e também transmitir alguns pontos chaves, né? Alguns pontos de ligação do que vai irritar aquela fibra e aquela parte pequena do músculo bíceps braquial, que é uma união de X fibras, milhares de fibras, instantaneamente ela repassa esse estímulo para todas as fibras musculares que formam o ventre instantaneamente de todas as fibras ao mesmo tempo, dando para nós um movimento complexo, né? Então, a capacidade de transmissão desse impulso muscular do músculo desejado para uma ação é a capacidade de condutividade. O músculo fica leve, ele pode ficar mecânico, pausado, inconstante, tá? Outra capacidade, muito caridade, que é a capacidade que o músculo tem de alongar-se, tá? Então, de tamanho. Então, a capacidade que o músculo tem de ficar elástico, de ficar extenso. E, paralelamente a essa função, nós temos a capacidade de elasticidade, que estenderem e depois retornarem ao seu tamanho normal. Então, quando a gente pega uma sacolinha de mercado, vou na sacolinha, e você estica, ela tem uma capacidade com a sacolinha. Vamos lá, abre os microfones e fala Extensibilidade, comigo. né? Extensibilidade. Mas quando eu solto essa sacolinha, ela volta? Não. Não Então, volta. ela não tem a capacidade de elasticidade. Pega uma gominha de amarrar dinheiro. A músculo funciona da mesma forma. Por isso que o movimento é tão efetivo. Da mesma forma que ele estica, ele volta novamente. Tá? Essas 4 capacidades. Sim. Ficou alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida, Dani, mas em outra parte. Quando você estava falando sobre quem faz dieta vegana, no caso, quem não ingere a proteína animal, não pode ser assim reposta por aqueles tipos de proteína, tipo da lentilha, do grão de bico. Não funciona da mesma forma. Tem uma pequena. Ah, sim. Proteína, a quantidade de proteína maior que a gente ingere é aprovando. Né? Alguém aqui já deve ter feito um nutricionista junto com uma academia. Ovo, frango, leite. Por quê? Porque quando você começa a malhar, você vai ter o quê? Um aumento base da fibra muscular. É a proteína. Entendi. Entendeu? Por isso que você aumenta a ingestão lá 15 ovos. Misericórdia. Ó, vou parar por aqui e volto porque vai cair. Tá bom. Combinado então. Tá bom. Então pensem nisso. Graciane Barbosa, alguém já viu? A dieta dela é não sei quantos ovos. Por quê? Além de tomar o que a gente toma? Whey. Whey, o que é? Proteína. Meu professor toma... Porque nós não vamos formar... Hã? Meu professor... Nossa senhora, deve peidar fedido demais, credo. Mas proteína em excesso também faz mal? Faz. Se você não utilizar essa proteína, faz mal